Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos dar início aos estudos da estrutura da matéria. E com isso nós vamos falar sobre partículas elementares que compõem o nosso universo. Ou seja, do que é feito tudo que nós observamos e tudo o que somos feitos. Bom, quando eu falo estrutura da matéria, eu não quero falar da matéria de geografia, nem da matéria de biologia, nem da matéria de português que você tem na sua escola. Eu quero falar sobre a matéria que compõe todo o universo, desde o ar, aqui, esse quadro, nós mesmos, do que somos feitos, o que compõe tudo. É sobre isso que vamos falar nessa aula. Para isso é importante que você perceba a importância da química para a nossa vida, no nosso cotidiano e aonde ela está presente. Um exemplo muito claro da química, muito presente, é uma cozinha. Uma cozinha serve como um laboratório de química. E lá sua mãe, o seu pai, ou quem faz sua comida, ou seja lá o que for, ele realiza reações químicas todo dia, como se fosse um laboratório. A diferença de uma cozinha para um laboratório é que em laboratórios científicos são usadas metodologias. Essas metodologias, então, elas vêm para a gente conseguir saber exatamente o que está ocorrendo naquele processo. Por exemplo, se sua mãe vai fazer um bolo, ela pega trigo, que a gente pode chamar então trigo, digamos que seja A, mais ovo, que seja B, mais açúcar, que seja C, e obtém um bolo, certo? Então ela vai lá e coloca no forno, na forma, e obtém um bolo. Então, se isso fosse feito em um laboratório, a gente utilizaria uma metodologia científica. E o que ia acontecer? Qual a diferença de estar lá na cozinha e estar em um laboratório? A gente ia querer saber exatamente o que compõe a farinha, o que compõe o açúcar, o que compõe cada um dos elementos. E o porquê a mistura de cada um desses vai gerar um bolo. A gente estuda exatamente o que está acontecendo a nível molecular, que a gente chama, que vocês vão estar entendendo um pouco mais para frente o que são moléculas. Então a gente entende esse mecanismo a nível molecular no laboratório. Então, como dito, a química ela é uma matéria que estuda as transformações da matéria. E a gente pode definir, então, matéria, ou seja, tudo que compõe o universo, a gente pode definir essa matéria como isso aqui, ó. Então, matéria é tudo. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Lugar no espaço. Vale lembrar que quando eu falo do espaço, não estou querendo falar apenas do espaço lá de Marte, eu estou falando de todo o espaço que compõe tudo ao nosso redor, nós, o ar, tudo. Então tudo é composto por matéria. E essa matéria é definida como tudo que tem massa, ou seja, pode ser pesado e pegado, e que ocupa lugar no espaço, ok? Essa matéria, então, ela tem algumas características. Essa matéria ela pode estar principalmente em 3 estados físicos, que a gente chama, ou seja, de 3 formas diferentes presentes no nosso cotidiano. A gente tem, então, essa matéria no estado sólido, como, por exemplo, esse quadro aqui, sólido, como, por exemplo, o chão, como, por exemplo, nós somos sólidos. Essa matéria também pode estar no estado líquido, por exemplo, um copo de água. Você vai lá, pega um copo de água, dentro de um copo de água tem o que? Água. E a água é o que? É matéria. E essa matéria está em qual estado físico? No estado líquido. E a gente também pode ter ainda um estado físico gasoso. Esse estado físico gasoso, muitas vezes, a gente não consegue enxergar a matéria que compõe esse estado físico. Então, muitas vezes, a gente não enxerga.
Por exemplo, o ar aqui ao nosso redor, você enxerga as partículas que compõem o ar? Você enxerga a matéria que compõe esse ar aqui? Não, mas você sabe que você está respirando o CO2 presente aqui. A gente sabe que existe oxigênio, nitrogênio e vários outros gases presentes aqui nesse ar, porém a gente não enxerga eles. Isso vale também para um copo de água que é aquecido e a água evapora. Você deixa de enxergar a água no seu estado de vapor. Tudo bem? Então a gente pode também ainda, além disso, estudar as transformações desses estados físicos. Ou seja, o sólido ele pode ir para líquido e o líquido pode ir para gasoso, o gasoso pode voltar para líquido, o líquido pode voltar a ser sólido e assim por diante. Você pode pegar um gelo, por exemplo, ou seja, água no estado sólido, e você deixa ele em cima da mesa a temperatura ambiente. Com o tempo, a gente vai conseguir perceber então que esse gelo ele vai se derreter, ficando num estado líquido. Posteriormente, se você deixar esse gelo muito tempo ali sobre a mesa, ele vai passar a evaporar e vai ir para o estado gasoso, ou seja, vai ir para o ar. E a gente não vai mais enxergar essa água. Essas transformações são chamadas do estado sólido para o líquido, fusão. Do estado líquido para o gasoso, do líquido para o gasoso, de vaporização. Ou seja, o líquido está vaporizando, virando vapor. Vapor de água, por exemplo. Bom, nós ainda temos então as transferências, as transformações. Não transferências, transformações, pessoal. Fiquem espertos com isso, viu? Acabei de errar. Então, transformações de gás para líquido, nós chamamos então essa transformação do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de liquefação. E a gente ainda tem a transformação do estado líquido para o estado sólido, que a gente chama de solidificação. Ok? Tudo entendido por aí? A gente ainda tem a transformação, em alguns casos, do estado sólido diretamente para o gasoso. E a gente chama, então, essa transformação de sólido diretamente para o estado gasoso de sublimação. Sublimação. É esse o nome dado a uma transformação de um sólido diretamente para o estado gasoso. Como, por exemplo, a naftalina, que vocês já devem ter visto em casa. Sua mãe coloca lá no fundinho do seu guarda-roupa para evitar o mofo. Então você abre o guarda-roupa e sente aquele cheiro de naftalina. Por quê? A naftalina, se você olhar, ela é uma bolinha branca, certo? Uma pedrinha branca assim. E por que aquele cheiro vai direto para o ar? Porque ela está no estado sólido e pequenas partes dela evaporam, ou seja, sublimam, diretamente para o estado gasoso. E a gente acaba sentindo aquele cheiro de naftalina muitas vezes que não é muito agradável, né? A gente vai falar então um pouco mais sobre algumas propriedades da matéria. Vou só apagar o quadro aqui rapidamente e já voltamos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas propriedades da matéria. Então, vamos lá, propriedades da matéria. Matéria. Lembrando que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não é a matéria que você estuda de geografia, não é a matéria que você estuda de biologia. É a composição do universo.
é isso que a gente está estudando aqui. É essa matéria que a gente está estudando aqui. Então, essa matéria, ela tem algumas características, como, por exemplo, a impermeabilidade. Impermeabilidade. É um palavrão, né? Vamos lá, o que é essa impermeabilidade? O que quer dizer? Que a matéria é impermeável. Bom, dois corpos nunca vão ocupar o mesmo local no espaço. Por exemplo, essa minha mão está ocupando esse espaço aqui. Porém, essa outra minha mão não consegue ocupar o mesmo local que essa, ao mesmo tempo. Para essa mão ocupar o mesmo espaço que essa mão nesse espaço aqui, eu preciso tirar essa mão daqui e colocar essa outra. Eu nunca consigo sobrepor dois objetos, um dentro do outro, porque esses objetos são compostos por matéria. E uma das características da matéria é a impermeabilidade, ou seja, dois corpos nunca ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá entendido, pessoal? É isso aí, então. Vamos lá. Outra propriedade, então, da matéria é que ela tem massa. Isso mesmo, massa. Não peso, massa. Que pode ser medida. Então, esse meu braço tem uma massa, assim como a cadeira tem uma massa, a mesa tem uma massa. Porém, as unidades fundamentais, ou seja, as partículas menores que compõem essas estruturas, ou seja, nós, a cadeira, a mesa, o quadro, essas partículas menores que compõem isso, também possuem uma massa, também são impermeáveis. Tudo bem? Outras características mais gerais que a gente pode dar, então, são cor, cheiro e sabor. Então, cor é uma característica da matéria, certo? Do que essa matéria ela é composta, então? Essa matéria, que a gente tanto falou até agora, matéria, que é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço, ela é composta por partículas fundamentais, que a gente chama de átomos. Átomos, que vai estar sendo abordado posteriormente, para vocês compreenderem um pouco mais. Então, pessoal, eu vou dar continuidade agora na nossa aula. Como foi dito anteriormente, né, agora vamos falar sobre átomos. Você já pensou do que as coisas são compostas, do que nós somos feitos? Qual seria o limite do nosso corpo, por exemplo? Você pega o nosso corpo e divide ele em muitos pedacinhos. Até onde isso chega? Então, algumas pessoas, né, no caso, dois filósofos, propuseram que existia uma partícula que ela, quando você dividia uma coisa em muitos pedaços, ela chegaria a um final. E esse final seria o átomo. Por que esse nome? Bom, o átomo é um nome grego, onde o A significa não e o tomos significa divisível. Ou seja, o átomo ele seria uma partícula indivisível, que seria então o fim da divisão de uma matéria. Como foi dito anteriormente, matéria seria aquilo que ocupa um lugar no espaço, que tem uma massa e ocupa um lugar no espaço. Então, daí que veio o átomo, porque eles tinham essa necessidade de chegar até um princípio, vamos supor, né? Bom, hoje em dia já se tem conhecimento de que o átomo, na verdade, ele é divisível sim, e ele é composto por 3 outras partículas. Bom, essas 3 partículas, hoje em dia elas já recebem um nome. O átomo, ele é composto por prótons,
elétrons e nêutrons. Mas o que são os prótons, os elétrons e os nêutrons? Bom, todo átomo ele possui cargas e ele possui um núcleo. Esse núcleo seria onde fica a parte mais densa do átomo. E os prótons, eles seriam a carga positiva do nosso átomo. Então, vou escrever aqui para vocês. Carga positiva. Representado pela letra P. Os elétrons seriam as cargas negativas. Representado pela letra E. E os nêutrons seriam, então, aquela carga neutra que existe, ou seja, não é nem positiva nem negativa, ela é neutra. Então, seria uma carga neutra, representado pela letra N. Mas, agora pensando assim, como que seria representado um átomo? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que é uma cadeira? Você consegue imaginar o que é uma cadeira? Você tem essa imagem na sua cabeça? Se eu perguntar o que é uma maçã, você consegue saber o que é uma maçã? Agora, se eu perguntar como é um átomo, o que é um átomo? Você consegue me responder? Pois então, existem algumas propostas de modelo. Então, alguns filósofos e alguns cientistas, eles começaram a criar alguns modelos para que o átomo tivesse uma representatividade. E esses modelos são justamente aquilo que a gente possa imaginar. Então, um exemplo de modelo atômico seria um modelo com núcleo. Vou desenhar aqui meio feio porque eu não sou nenhuma artista, né? E provavelmente vocês já devem ter visto esse modelo. Ele é bem comum, na verdade. Onde os elétrons, as partículas, elas ficam em volta do núcleo. E esse é um dos modelos mais conhecidos, digamos assim. Não que seja um modelo tão atual, porque existem vários modelos, vários outros modelos. Mas para ter uma ideia, mais ou menos, a gente pode representar como esse modelo, né? Pra gente conseguir ter uma visão e conseguir saber o que é átomo. Mas aí eu te pergunto, por que eles tiveram essa necessidade de criar esses modelos? Bom, por mais que já se saiba que o átomo ele é sim divisível, que ele tem outras partículas, a gente não consegue ver. É uma coisa que existe em toda a matéria no mundo, mas é uma coisa que a gente não consegue ver. Então, o modelo atômico ele não é necessariamente uma coisa real. Ele é mais uma coisa que a gente possa visualizar e ter uma ideia do funcionamento das reações químicas, por exemplo. Então, esses modelos eles foram propostos justamente por causa disso, assim como alguns modelos de moléculas, que a gente não tem a visão, mas a gente sabe, a gente tem um modelo dela, consegue desenhar para entender um pouco mais sobre como funciona, na teoria, os experimentos que a gente faz, por exemplo. Para compreender melhor os átomos e suas diferenças, foi criada a tabela periódica. Na tabela periódica, existem esses quadrados, que são a identidade de cada elemento. Depende a formatação de cada tabela periódica, mas geralmente vem assim. O símbolo do elemento, o nome, que no caso a gente pegou. As moléculas seria daí um assunto para mais adiante, né? Que é uma continuidade do assunto de átomos. E é isso, galera. Baixo. Os átomos na tabela periódica são organizados pela sequência dos números atômicos. E a tabela é dividida em famílias ou grupos e períodos. Os períodos são as linhas na horizontal. E a família ou grupos são na vertical. Podem ser chamados de colunas também. Ao todo, são
São 7 períodos ao todo e 8 famílias. Os átomos que se encontram na mesma família possuem características semelhantes, como, por exemplo, o tamanho do átomo ou a sua eletronegatividade. Bom, agora que a gente já entendeu o conceito de átomos e da tabela periódica e da matéria, agora a gente consegue entender também o conceito de uma molécula. O que é uma molécula? O que é uma molécula? Bom, então, as moléculas elas são formadas por um conjunto de átomos, pode ser 2 ou mais átomos. Um exemplo de molécula seria a molécula da água, no caso o H2O, que a gente escuta muito por aí, né? Quem nunca tomou H2O. Bom, a molécula de água, então, ela é composta por 2 hidrogênios e um oxigênio. Como foi dito na tabela periódica, o hidrogênio e o oxigênio, eles são de famílias diferentes. Então, eles são moléculas diferentes, o tamanho deles é diferente. E aí podemos dizer, como o oxigênio está abaixo do hidrogênio, ele é uma molécula muito maior. Então, na sua representatividade, a gente pode fazer o oxigênio, sendo essa bola vermelha aqui, ligado com 2 hidrogênios. E essa seria um modelo molecular da molécula de água. Como dito anteriormente, o modelo é algo que a gente pode representar. Então, a gente pode representar a molécula de água desse jeito. Não significa que, na realidade, ela seja assim. Mas é um modelo para que a gente possa visualizar e entender melhor como que funcionam essas ligações, como que se forma uma molécula. Antigamente, se acreditava que, assim como o átomo, a molécula era a parte final de uma substância. Você ia pegar uma substância, pegar a menor parte dela, ia chegar na molécula, e essa molécula ia conter todas as informações, digamos assim, dessa substância, como, por exemplo, sua característica. Como, por exemplo, a molécula de água. A gente ia pegar só uma moléculazinha e ela ia ser líquida, a gente ia saber que a água é líquida, que a água é incolor, e esses pontos que a gente vê na água, a característica da água. Mas hoje em dia já se sabe que pra gente ter certeza mesmo dessas características, a gente precisa de um punhado dessas moléculas. Não tem como você isolar somente uma e verificar as características da sua substância. Então, a gente tem um punhado de moléculas que formam, por exemplo, uma gota de água. Quantas moléculas existem numa gota de água? Muitas, muitas moléculas. E aí, a gente tem essa gotinha que a gente consegue ver que a água é líquida, que a água é incolor. Como, por exemplo, acreditava-se que uma molécula de água ia ter o mesmo ponto de fusão da água. A gente tem a água como que ela evapora a 100 graus, por exemplo, e se a gente pegar uma só molécula, isso antigamente eles acreditavam, que se a gente pegasse uma molécula isolada, ela teria esse ponto de fusão, mas depois descobrimos que isso é impossível, que a gente precisa realmente pegar um punhado de moléculas e para determinar algumas propriedades da nossa substância, da nossa matéria. Agora, por que é impossível pegar uma só molécula? Bom, como já foi dito, os átomos eles são muito pequenos, é impossível você determinar o que é um átomo, é impossível você pegar um átomo. Então, a molécula, ela também é muito pequena. Mesmo que seja composta por diversos átomos, geralmente ela vai ser muito pequena, então é impossível você isolar apenas uma molécula. Por isso que é um conjunto de moléculas que a gente precisa para determinar as propriedades, como eu disse. Bom, mas não necessariamente a gente precisa de átomos diferentes para formar uma molécula. Como, por exemplo, a molécula de oxigênio. Como seria uma molécula de oxigênio? O oxigênio, ele é um O2, ou seja, são 2 átomos de oxigênio ligados um ao outro. Isso seria, então, um átomo de oxigênio ligado a um outro átomo de oxigênio. E existem também o outro tipo de molécula, que assim como a água, é ligado por 2 ou mais tipos diferentes de átomos, como, por exemplo, o dióxido de carbono. Como que a gente faz um dióxido de carbono? É um CO2. Então seria um átomo de carbono
e 2 átomos de oxigênio. Então eu vou representar aqui o carbono com a cor preta e o oxigênio com a cor vermelha. Então a gente vai ter uma bolinha de átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Como eu disse, né, anteriormente, o oxigênio, alguns átomos são maiores que outros. Nesse caso, o oxigênio ele é maior, um pouquinho maior que o átomo de carbono. E aí eles são ligados dessa maneira, com ligações duplas, que isso é assunto para próximas aulas. Bom, onde que eu encontro isso no meu dia a dia, por exemplo? Essa molécula aqui, como por exemplo, duas moléculas de um mesmo átomo, onde eles estão presentes? No oxigênio, como eu já havia dito, mas também, por exemplo, no alumínio, aquele alumínio que a tua mãe usa na cozinha. Ele é forma de alumínio metálico, são ligações de alumínio apenas. E essa outra fórmula, como eu disse anteriormente, a água. São dois átomos diferentes que estão presentes no nosso dia a dia. Bom, ainda dentro do que eu tinha falado sobre os modelos, né, como que a gente representa os modelos moleculares, existem algumas formas de representá-los. Por exemplo, aqui no quadro eu representei de duas formas a mesma molécula. Essa primeira fórmula aqui seria a sua fórmula molecular. Vamos ver aqui a fórmula. Que seria você escrever o átomo, representar o átomo de uma forma escrita, como por exemplo o oxigênio é representado pelo O na tabela periódica que a gente pode ver. O seu elemento é o O, e aí, como tem duas moléculas de oxigênio para formar como tem dois átomos de oxigênio para formar uma molécula de oxigênio, então a gente escreve um O2, e esse 2 representa que existem dois átomos de oxigênio ligados. E a sua fórmula estrutural. Que seria, então, uma representação através de desenhos, como, por exemplo, eu fiz aqui, que seriam dois átomos de oxigênio ligados por uma linha, né, que aqui seria a ligação que há entre os dois átomos. E a mesma coisa aqui para baixo. CO2 é a sua fórmula molecular, que é representado em sua forma escrita, um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio, e aqui na sua fórmula estrutural seria, então, representado por desenhos, né, dois átomos de oxigênio, um átomo de carbono. Representado por ligações duplas aí, nesse caso, que também é uma forma da sua representação de molécula. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Um beijo. Então, pessoal, a gente vai dar então uma revisada rápida sobre todos os conceitos que a gente viu e abordou nessa aula. E nós iniciamos então lá no começo, falando sobre a estrutura da matéria, compreendendo então sobre do que o universo é formado. E aí a gente chegou então no conceito de átomo. O átomo, então, seria uma partícula muito pequena. Por exemplo, se eu pegar esse quadro e dividir, o máximo que eu conseguir, eu vou chegar numa partícula tão pequena, digamos que eu possa representar essa partícula como uma bolinha. Essa bolinha eu chamo de átomo. Então, esse átomo, No universo, então, nós temos vários tipos de átomos diferentes que compõem a tabela periódica. São 100 e poucos átomos que compõem o nosso universo. E a forma como esses átomos se arranjam, então, conforme um se liga num outro com características diferentes, nós temos substâncias e materiais com características diferentes, que são visíveis para nós a olho nu. Então, os átomos se ligam uns aos outros, formando moléculas. Essas moléculas, então, elas dão as características mínimas para as substâncias que a gente está estudando. Por exemplo, se no universo, em um sistema que a gente pega, nós temos, então, dois átomos de hidrogênio, que eu vou estar representando pelo canetão verde. Então, se, por exemplo, eu tenho dois átomos de hidrogênio e tenho também um átomo de oxigênio em algum determinado local do espaço, ou seja, do universo em que a gente vive, esses átomos podem ou não se ligar. Nesse caso, eles vão se ligar
pois as propriedades, ou seja, as características de cada átomo aqui são propícias para que eles se liguem, formando então uma molécula de água, que a gente pode representar assim. Então, representando essa molécula de água, a gente ainda pode ir um pouco além, pois você nunca consegue isolar uma molécula, como já dito antes, pois essas estruturas são muito pequenas e isso são somente formas representativas, são modelos que nós usamos para representar a natureza, o universo, para tentar compreender o seu funcionamento. Então, por exemplo, uma molécula de água a gente não tem, mas em um copo, nós temos milhares, centenas de moléculas de água compondo esse sistema. Que sistema? O sistema copo e água. Então aqui nós temos diversas moléculas de água, infinitas. Estou representando apenas algumas, mas vocês entendem e conseguem compreender que são infinitas moléculas de água que compõem o sistema. E isso vale para todas as outras substâncias e objetos e ar e tudo que compõe o universo, bem como nós mesmos, pois nós somos compostos por 75% de água. Obrigado, pessoal. Valeu.